Obrigado, querido Deus e bondoso Pai, por mais um dia em que Tu me permitiste que estivéssemos aqui vivendo debaixo da Tua graça e debaixo da Tua misericórdia. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós te agradecemos também por tudo que ainda irás fazer. Nós te bendizemos porque podemos com liberdade e com alegria abrir a Tua palavra nesse momento e compartilhá-la através do estudo, da ministração do nosso pastor, reverendo Renato Porpino, que foi bênção, já falei com ele ontem e ele confirmou a bênção que foi a aula, estar com os irmãos e as irmãs na classe Logos, foi uma alegria para ele. Isso muito alegra o nosso coração também, saber que podemos compartilhar a palavra com o nosso pastor e, mais do que isso, multiplicar essa palavra, espalhar essa palavra, a boa nova de salvação para as pessoas. Ajuda-nos, Senhor, a compreender o Teu propósito para as nossas vidas. Ajuda-nos, através da lição Relacionamentos Saudáveis, via efetivamente praticar o que aprendemos aqui. Que seja assim, na graça e no amor e na unção de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Muito bem, a alegria nós estarmos juntos. É a primeira vez que estou na classe Logos, então é um prazer rever os irmãos e é um prazer ministrar a palavra para você também que nos acompanha, tá bom? Meio que a tampinha do piloto aqui. Muito bem, eu quero pedir, antes de qualquer coisa, que você abra a sua Bíblia na Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 4. Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 4. Embora o texto da revista nos oriente até o verso 16, nós não vamos fazer leitura de todo este trecho, não. Embora todo ele seja bastante importante, nós vamos ler até o verso 6. Até o verso 6. Então, Efésios capítulo 4, versos do 1 ao 6. Você pode ligar a sua Bíblia, você pode abrir a sua Bíblia, não há o menor problema. O que é santa é a palavra, né? Então, vamos ler, segundo nos orienta a palavra de Deus. Diz assim, rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados, numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Essa é a palavra de Deus. Eu quero que você tenha lido esse texto até o verso 16, né? Estudando a palavra. É sempre interessante orientar também que no início da lição nós temos a orientação de textos semanais. E se você teve o tempo, a oportunidade, aí a disciplina de ler esses textos, e aí o pastor orienta que você tenha essa disciplina, você vai perceber que os textos apontaram todos para comunhão, para unidade, para relacionamentos. Não sem razão, o título da lição de hoje, Relacionamentos Saudáveis. E aí, a guia de introdução, eu gostaria de compartilhar com você. Você pode falar também em casa, tá bom? Você fala daí que eu te ouço daqui, tá bom? Vamos voltar os nossos olhos para o lado criacional de Deus, lá em Gênesis. E vamos pensar o seguinte: a criação de Deus traz em si algum tipo de imperfeição nos capítulos 1 e 2 de Gênesis? Algum tipo de imperfeição? Nos capítulos 1 e 2? Não. Você percebeu que nos relatos da criação lá em Gênesis 1 e 2, você percebe
problemas de relacionamentos, inclusive no reino animal, não é relatado. Né? Você percebe o relacionamento pecaminoso de Adão com os animais? Não. E já no capítulo 2, o Senhor também relata lá a criação da mulher, coloca homem e mulher no jardim para cultivar e guardar, no capítulo 2, no verso 15 de Gênesis. E nós percebemos o seguinte, que entre homem e mulher não havia nenhum tipo de inquietação, problema, não havia tentativa de divórcio, né? Agora, acontece que num dado momento do relato da criação, alguma coisa acontece que destoa dos capítulos 1 e 2. Isto que destoa está no capítulo 3, desde o versículo 1 até o versículo 15, especialmente, né? Que é quando então a serpente se apresenta, faz a proposta de desobediência, Adão e Eva caem, pecam. Este pecado, segundo a teologia, é o que nós chamamos de pecado federal, no sentido de que qualquer um de nós faria a mesma coisa. Adão não é menos pecador do que nós, e nós não somos menos pecadores do que Adão, e obviamente sua esposa Eva. Qualquer um de nós que estivesse lá, nós teríamos cedido à desobediência também. E então, a partir desse momento, o pecado entra na história da humanidade. E vocês podem me lembrar, porque eu acabei de esquecer, a amnésia seletiva. Às vezes, dando aula, a gente esquece algumas coisas. Depois que Adão e Eva comem do fruto proibido, e, portanto, desobedecem a uma ordem expressa de Deus, e então são encontrados no pecado da desobediência e da rebeldia, um fato acontece destoando da harmonia que havia em sua família. O quê? O relato do primeiro fraticídio. Veja, antes do pecado, a relação entre Adão e Eva, segundo o texto sagrado, nos dá possibilidade de compreender, de perceber, não havia divergência, problema, tentativa de assassinato, não, havia paz, tranquilidade, harmonia, não apenas entre a família, mas entre a família e os demais animais criados e o jardim. Mas a partir do momento que entra o pecado, você tem o relato do primeiro fraticídio, do primeiro homicídio de irmãos. E isso nos joga luz a respeito daquilo que nós vamos falar no dia de hoje. Bom, dê uma olhadinha para cá. O professor não pode ver um quadro. Eu falei que você viu isso antes de começar a aula. Viu um quadro branco, a gente gosta de um quadro porque as coisas ficam mais visíveis, né? Então, no ato criacional de Deus, havia harmonia, paz, tranquilidade, seja entre os homens, e agora você vai ver todo o dom que o pastor tem para desenho. Olha, este aqui é Adão, tá bom? Esta aqui, olha, lindona, olha o cabelo dela, olha. Esta aqui é Eva, tá bom? Não me pergunte por que eles têm esses braços assim. Não me pergunte. É assim que eu faço desde que nasci. O que acontece é que entre eles havia harmonia, havia paz, mas não apenas entre eles. Havia paz e harmonia entre o casal e a criação. Os demais elementos da criação. Até que entra o pecado. E quando entra o pecado, esta relação aqui deixa de ser harmônica. Esta relação aqui
deixa de ser harmônico. Ou seja, eu preciso que você compreenda, primeiro, antes de a gente falar do que é relacionamento saudável, eu preciso que você compreenda a partir de quando o relacionamento não ficou saudável. Porque existem pessoas que falam assim, mas a minha igreja, por exemplo, você que é da catedral, eu tive um problema na minha igreja, a minha igreja é muito complexa. Meu irmão, isso não tem nada a ver com a catedral. Isso tem a ver com o fato de você estar nela e eu estar nela. Porque a palavra do Senhor diz que por meio de um homem, Paulo aos Romanos, o pecado entrou em alguns, o pecado entrou no mundo. Então, a partir do pecado, as relações deixaram de ser harmônicas, né? Pecado. E segundo Jonathan Edwards, no seu sermão talvez mais conhecido, né? Pecadores nas mãos do Deus irado, Jonathan Edwards, desse sermão, fala que nós temos em nós um peso de chumbo que nos puxa para o inferno. Que se Deus não agisse conosco com misericórdia, a nossa natureza nos levaria direto, sem fazer escala. Ou seja, irmãos, num dado momento da história, aquilo que a palavra de Deus chama de plenitude do tempo, Deus, por misericórdia, enviou o seu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, em Cristo, houve recolocação de possibilidade de harmonia entre os relacionamentos humanos. Em Cristo, houve o caminho, o novo e vivo caminho aberto para o bom relacionamento do homem com a natureza, mas não apenas isto. O mais importante é que em Cristo houve um caminho aberto na relação com o próprio Deus. Bom, partindo dessa premissa, é que a gente entende então que é possível sim para crentes em Jesus ter com o irmão, com a natureza e com Deus uma relação saudável, harmônica. Então, eu precisava fazer esse background, esse pano de fundo, para que você compreenda, irmão, de uma vez para sempre, por que as coisas às vezes não dão certo. Quando não dá certo, você pode ter certeza, é a nossa natureza adâmica gritando. Então, Raquel espera de mim uma resposta como pastor, tá certo? E aí eu não dou essa resposta como pastor, eu me equivoco, eu respondo de uma forma errada, eu olho de uma forma equivocada, eu respondo com uma atitude errada. O que você precisa entender, irmão? Que não é assim o pastor. Somos assim todos nós. E aí, quando a gente começa a compreender que o outro é pecador também, e que em Cristo ele pode ser perdoado, os relacionamentos passam a ser saudáveis. Nós poderíamos falar do relacionamento do homem com a criação, ou do relacionamento do homem com o próprio Deus. Mas hoje, nós vamos recortar, segundo a lição que nos foi proposta, o relacionamento do homem com o semelhante, com o seu próximo. Eu quero começar dizendo então o seguinte: não existe relacionamento saudável sem esforço. Esqueça isso, irmão. Esqueça isso. Isso aí está no inconsciente romântico das pessoas, tá certo? O não crente, o descrente, e às vezes até crente, pensa assim: eu vou ser membro da catedral, eu vou ser membro da igreja batista tal, eu vou ser membro da Assembleia de Deus não sei de onde, eu vou ser membro da igreja metodista não sei o quê. E quando eu chegar lá, é sério. São anjos cantando,
Entendeu? Gente assim, sem pecado se relacionando. Meu irmão querido, você vai entrar na igreja, para onde você for, inclusive na catedral, e você vai encontrar pecadores. Agora, não se surpreenda, pecadores como você é, como eu sou. E nessas relações entre pecadores, a possibilidade de decepção, de frustração, de equívoco, existe. A diferença entre os relacionamentos cristãos e os relacionamentos de descrentes não é a impossibilidade de decepção. A diferença é que nós podemos nos tratar com base no sacrifício de Jesus. Essa é a diferença. Então nós temos que ter vontade política, no sentido de resolução. Mesmo que o Will não seja aquele cara que eu imaginei e não tenha me respondido da forma que eu imaginei, como eu queria, como eu projetei, ainda assim eu vou permitir que o meu coração seja tratado pelo amor de Jesus e vou me esforçar para que nós andemos juntos. Então, a primeira coisa que eu quero destacar é que não existe relacionamento saudável sem vontade política, sem esforço, sem esmero. Nós devemos lutar por relacionamentos saudáveis. Fiquei muito feliz quando, dentre as possibilidades de ministrar essa lição, eu fui comprimido para este domingo pela minha agenda. Eu não podia ter dado essa aula no domingo anterior, nem no domingo seguinte, no domingo que vem. Então eu fui comprimido por Deus para esse momento aqui, para falar disso com vocês, para ser ministrado pelo próprio Deus. Também não existe palavra para vocês, a palavra é sempre para nós. Nós, na igreja, precisamos lutar contra inimizades, irmãos. Nós devemos lutar. E quando eu falo da igreja, eu não estou falando da catedral, não. Estou falando do corpo de Cristo. É do corpo, irmão? Então a gente tem que perguntar. É do corpo? Tem que forçar uma barra para engolir, perdoar, seguir em frente. É do corpo? Tem que possibilitar a segunda milha. É do corpo? Tem que oferecer a outra face. É do corpo? Tem que ter esforço, irmão. Sabe por quê? Porque a gente crê que o Senhor Jesus, o descrente não crê nisso. Então ele pode viver com ódio do parente até morrer. O descrente não crê que o Senhor Jesus veio estabelecer pontes. Mas nós não. Nós cremos que o Senhor Jesus veio estabelecer pontes. Veio nos tornar irmãos, filhos do mesmo Pai. Então a gente luta contra a inimizade, irmão. Não tem jeito. Eu tenho um exemplo até da minha família. O Bruno é recém-convertido e tal. Uhum. E aí o pai dele, quando ele comentou com o pai dele não é cristão. E o pai dele acho que tem, 8 irmãos e não fala com nenhum irmão. Aí eu lembro que quando ele chegou pro pai e falou que ia se batizar, tá? Aí o pai dele comentou alguma coisa assim sobre a minha família. Que minha família, todo mundo se fala. Aí ele, agora eu entendo, porque a família da Raquel, todo mundo se fala. Todo mundo é cristão, né? Então, tipo assim, ele começou a ver o testemunho da família. É isso. Eu sinto que ele sente falta de falar com os irmãos dele, mas o orgulho, enfim, só Jesus mesmo para quebrar essa situação mesmo. Só. Como você não está com o microfone, eu vou falar para o pessoal que está em casa. Uma das nossas alunas aqui falou que existe um familiar da parte do marido dela que não fala com todos os irmãos. E quando o filho deste familiar que não fala com os 8 irmãos falou que ia se batizar, ia se tornar membro da igreja, este familiar que não fala com 8 irmãos olhou para a família da esposa deste e falou assim: agora eu entendo por que eles se falam, porque eles são cristãos. Pois é, isso. O mundo enxerga isso. A questão é o quanto nós estamos resolvidos de viver isto. Eu tenho por hábito, quando vou conversar com alguém que é novo membro, a pessoa vai se tornar membro da igreja, eu normalmente peço para que converse com um dos pastores, e aí a secretária agenda para nós.
Mas quando eu vou conversar com eles, eu digo, você vem de alguma igreja? Vem. Está tudo em paz lá? Porque se não tiver em paz lá, você volta lá e se acerta. A gente só começa uma nova história resolvendo a história anterior. Porque é nisso que nós acreditamos. É possível viver relacionamentos saudáveis compreendendo que o outro é pecador assim como eu e que Jesus veio estabelecer relacionamentos saudáveis com o Pai, com o próximo e com a criação. Bom, vamos aplicar um pouquinho agora, porque nós temos um horário que se vai. O primeiro tópico aqui diz o seguinte: relacionamentos saudáveis requerem diligência. Você tem que ler para você entender, né? Mas eu vou fazer um resuminho aqui para você. Ó. Relacionamentos saudáveis requerem diligência. O que é isso, gente? Eu não vou botar diligência no quadro, não. Né? Senão a gente fica com as mesmas dúvidas que ficamos quando lemos a lição. Né? Mas vamos traduzir aí. O que é diligência? Dedicação. Eu ia falar 35 de cada vez, porque o pessoal deu uma acelerada. 35 de cada vez. Dedicação. Mais o quê? Diligência é mais amplo, né? Atenção. Correto. Proceder de forma correta. Mais o quê? Eu quero mais 35. Brincadeira. Mas eu vou colocar aqui, ó, dedicação. Atenção. Zelo. Quer ter relacionamento saudável, irmão? Você precisa entender, e este é um aspecto que a gente precisa parar e pensar aqui um pouquinho. Se a gente quer um relacionamento saudável, normalmente o que a gente faz é o seguinte: eu quero ter um relacionamento saudável com meu irmão diácono Will. Então o que eu faço? Eu exijo que ele me dê, eu exijo que ele cuide de mim, eu exijo que ele ligue para mim, eu exijo que ele me trate corretamente, eu exijo... Calma. É diligência do outro para com você? É isso ou não? Se você leu, você percebeu que o autor corretamente da lição aponta para essa diligência, que nós traduzimos como dedicação, atenção, zelo, é nossa em relação ao outro. E veja, se eu me dedico com zelo, com atenção, com diligência, numa relação harmônica e fraterna com o meu irmão, e se o meu irmão é ensinado pelo Espírito Santo a viver isto também, então não há problema, porque eu vou fazer isso na direção dele, e ele vai fazer isso na minha direção. Pastor, mas isso aí é o mundo de Alice, né? Porque o que acontece? Eu me dedico, eu sou diligente, eu dou atenção à pessoa, eu falo direitinho, eu perdoo, mas o incircunciso, do outro lado, ele não me responde assim. Aí o que a Bíblia nos manda fazer? Sempre vai parecer que a gente está fazendo mais esforço. Sempre vai parecer. Eu estou fazendo muito mais esforço, pastor, você não tem ideia. No meu casamento, pastor, sou eu. Eu sou da paz. Eu sou o que dou meu jeito. Eu que conserto as coisas. Veja só, irmão. O Senhor nos manda agir assim. Independente. Agora eu vou brincar. Irmão, dê uma olhada nisso aqui, ó. Agora. Você não está entendendo o que são cores para um professor. Obrigado, Will. Então, se você se dedica, dá atenção, trata com zelo, amor, perdoa, e isto não vem de lá, a palavra de Deus nos aperta, e nos aperta, dizendo: se o teu inimigo tiver fome,
Dá-lhe mesmo de comer. Se tiver sede, dá-lhe mesmo de beber. Preferi-vos em honra uns aos outros. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. Veja, eu não estou tratando de inimigos. Eu estou tratando de irmãos que não estão maduros como você está maduro, no sentido de tratar com dedicação, com atenção e com zelo. Pode ser que este irmão ele esteja vivendo um tempo mais complexo, não esteja tão maduro na fé. Então, assim, num português muito claro, não interessa como ele faz. O que interessa é que nós vamos agir assim. Por quê? Porque esse irmão que age assim não está aqui, mas você está. E se você está aqui, o Senhor está nos instruindo. Tem que ter vontade política. Não tem jeito, irmão. Unidade não é algo que se estabelece e se mantém sem esforço. Aliás, o princípio da unidade se dá com a vinda do Senhor Jesus. A possibilidade de reconsiderar, de reconstruir relações, se dá em Cristo. E isso não foi mole para ele, não. A gente diz que a gente recebe a salvação de graça, mas para ele não foi fácil, não. Então tem que ter disposição, tem que ter vontade no coração, tem que suar sangue, tem que investir nisso. Com quem? Pode falar. O outro? Com o outro. E quem é o outro? Você se vê, né? Aqui a gente tem mais dificuldades. É todo aquele que não sou eu, filosoficamente falando. O outro é todo aquele que não sou eu. E aí é com aquele que não está também? É. Mas é com aquele vizinho chato? É com aquele irmão amoroso, piedoso, mas é também com aquele mais duro, mais severo. Relacionamentos saudáveis começam com dedicação, com atenção, com zelo, que o autor da lição chamou de diligência. Segundo lugar, com relação ao fato com alguém que quer contribuir, fica à vontade, tá? O pastor falando assim, parece que ele está sempre pregando, mas eu não sei falar de outro jeito, irmão. Eu não sei falar de outra forma. Já tentei, assim, eu tenho um aluno aqui que foi aluno de língua portuguesa fora da igreja e hoje ele é membro da igreja, irmão. Que bênção, bênção pura. Foi meu aluno, é professor também. Ele sabe que eu dando aula, eu dou aula assim, parece que eu estou pregando para a pessoa. Então o sujeito dessa oração, meu Deus, o cara está pregando. Pois é. Mas você pode participar, tá bom? É diferente do culto. Lá no culto você não pode levantar. Pastor, queria fazer uma conversa mais nessa palavra? Lá não dá, mas aqui, parlamento aberto. Fala, Will. Em relação a essa questão, uma coisa que salta à vista no atual cenário que a gente está vivendo é a questão de opinião política diferente. Sensacional. E assim, é muito impressionante ver como no mundo isso já acontece de maneira fácil, né? Fulano de tal vota no fulano, ele lá e eu aqui, e não quero bater de frente. O problema é que isso está acontecendo na igreja também. Sim. Então, acho que a gente precisa realmente ter uma dimensão correta desse primeiro item que você está falando aí. Que é justamente com essas pessoas também que a gente precisa aprender a se esforçar, né? E realmente não agir igual o mundo faz, de olhar atravessado, passar de largo, né? Realmente ter um esforço de entender. Não é nem a questão de entender, mas é realmente procurar um bom relacionamento, né? Às vezes, todo mundo tem a sua visão política que você julga mais correta, né? E você não precisa mudar de opinião só porque o outro faz isso, mas
como é que vai ficar relacionamento? Não, eu prefiro, por exemplo, quando acontece, eu sei a opinião política da pessoa, eu prefiro nem entrar na questão política. Porque às vezes a minha é completamente oposta, e se a gente entrar, não vai dar certo. Então é melhor não entrar, e se entrar, faz egípcia, ok, deixa. Eu acho que é a melhor forma, você vai discutir politicamente, Eu acho oposta, que é um momento onde o orgulho realmente fala mais alto e diz assim, bom, peraí, então agora é a hora de eu me posicionar, agora é a hora de eu fazer a lacração, como algumas pessoas falam, né? Então, aí você perde o vínculo, ganha a conversa e perde o relacionamento. Eu acho que hoje em dia tá tão em voga isso, né? E as pessoas têm tanta vontade de falar isso, que se a gente tivesse um terço disso para falar de Deus, falar de Jesus, a gente ganharia muito mais. E a mesma ênfase, né? Mesma ênfase. Porque se o cara defendesse o Lula ou o Bolsonaro, não precisava ser mais, não, só igual. Né? Defendesse a fé cristã, o Senhor Jesus. Meu Deus! Muitos teriam evangelizado. O pessoal está animado. Mas veja, o Will tocou numa situação interessante, né? Que a diligência, a atenção, o zelo tem a ver com esse esforço de passar por cima de diferenças. É óbvio que neste tempo em que nós estamos, a diferença política ela está na flor da pele, né? Ela tá na flor da pele. Mas assim, eu creio que seja possível, né, ter dentro do corpo de Cristo servos de Deus que votem em A, em B, em C, em D, em E, em F, e até naqueles que nem aparecem na pesquisa. Né? Agora, o que é mais importante é que a gente mantenha a unidade no vínculo na paz, desde que nós lemos. A gente precisa entender de uma vez por todas e para sempre que o pecado ele destruiu as relações humanas. Ele perverteu as relações humanas. O que nos faz crer, segundo a doutrina da depravação total, que é um carro-chefe da doutrina reformada, dos calvinistas especialmente, é que não existe filosofia, pensamento, sentimento, posicionamento do homem que não tenha sido marcado pelo pecado. Ou seja, o lado A está longe do Evangelho, o lado B está longe do Evangelho. O Evangelho é para além disso. Isso é uma outra preocupação que me soa nesse tempo, que é a associação do Evangelho a qualquer dos lados, irmãos. O Evangelho pressupõe, antecede e é superior aos dois lados. O Evangelho não é um e nem o outro. Porque eu já vi gente fazendo esforço, malabarismo teológico, dizendo o seguinte, ó, esse lado aqui é mais evangelho porque pensa nos pobres. Aí por outro lado, não, esse aqui é o evangelho porque ele já foi batizado nas águas. Enfim, irmãos, veja, o que eu quero dizer, e aí não há nenhum tipo de posicionamento, porque você nunca vai me ouvir falar de política no púlpito dessa igreja, você vai me ouvir falar de Jesus no púlpito dessa igreja. Mas o que eu quero te dizer é, você que defende com veemência, não existe perfeição de filosofia alguma que se enquadre no Evangelho que não seja o próprio Evangelho. É isso. Então, se todo mundo está tocado pelo pecado, se todos os pensamentos, todas as correntes, pastor, mas esse aqui está mais perto, aquele ali está mais longe, mas 2 centímetros e 2 quilômetros do Evangelho é a mesma coisa. Acho até dar um exemplo mais bobinho. Por exemplo, meu marido é flamenguista e eu não sou. Louvado seja Deus. Flamenguista, que coisa boa. Na verdade, salvo. Eleito antes da fundação do mundo. Lá em casa, então assim, eu sou botafoguense. Coitado. Lá em casa, Deus tem misericórdia. torço muito. Mas assim, quando tá tendo jogo, eu nem me meto. Porque eu sei que, tipo assim, se eu for dizer qualquer comentário e aí tá a flor da pele, o negócio não vai ficar legal. Mas, por exemplo, tem que ter discernimento. Quarta-feira, meu aniversário, vai ter final. Falei, não consegui ingresso. Eu falei, se você conseguisse, você ia ver o jogo no Maracanã. Aí, assim, então, assim, tudo a gente tem que mediar, por exemplo. Entendeu? Aí, tipo, o que a gente vai fazer? Pode sair pra jantar, mas ele vai ver o jogo. Então, a gente sai mais cedo pra ele ver o jogo. Então, assim, e a gente tenta sempre acertar. Eu não vou fazer ele escolher o Flamengo, escolher a mim do que o Flamengo. Claro. Acho que não tem como. Uma vez falou
ou eu ou o Flamengo. Eu falei, minha filha, eu tô com ele há 47 anos. Brincadeira, ela nunca faria isso. Mas olha aqui, então nesse tempo aí que as pessoas estão vivendo facções, né, separações, vamos tentar amar conforme o Evangelho, vamos tentar ser diligentes, tentar ser sábios, né? Se você, o exemplo aqui do Flamengo, o marido flamenguista, a esposa botafoguense, dá para conversar sobre isso. O que não dá é para que se crie um mal-estar na relação por causa da diferença. E isso se aplica a tudo, né? Muito bem, boa contribuição. Relacionamentos saudáveis só podem ser construídos sobre as bases da unidade cristã. Unidade cristã. Vou botar unidade. Mas quero mais. O que é unidade? Acho que é cooperação, né? Opa, boa. Cooperação. Trabalhar em prol de um objetivo. Objetivo comum. Existe algum aspecto da sociedade em que as pessoas estão reunidas com algum tipo de vínculo, com um objetivo comum? Que grupo é esse? Na sociedade, pessoas que têm relacionamento, que normalmente vivem no mesmo lugar, que têm um objetivo comum. Como é que é o nome desse grupo? Começa com Fá e termina com Milha. Exatamente, né? Não existe unidade sem a ambiência familiar. Unidade pressupõe que nós tenhamos objetivos comuns, que nós tenhamos relacionamentos contínuos. Ser família é isso, não é verdade? Sermos irmanados por meio de uma relação consanguínea, ou mesmo de afeto, né? No caso, por exemplo, de sogros e sogras, não tem relacionamento sanguíneo, mas tem relacionamento de afeto, né? Então, Se vive para sempre. exatamente. E você vive para sempre. Então, é verdade que a lei não permite que você case com uma sogra. É verdade isso. Porque sogra é relação de parentesco, mesmo, né? De família. Então, unidade pressupõe o ambiente de família. Ora, o que isso significa então? Aplicando aquilo que nós lemos nesta lição, é que para que nós tenhamos unidade, nós precisamos viver no ambiente da família. Sabe o que é isso aqui? Uma família. Ou então não somos filhos do mesmo pai, irmanados no mesmo sangue. Quando o apóstolo fala em Efésios, esforçando-nos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz, o que ele está dizendo é o seguinte: se esforcem, se esmerem na certeza de que vocês pertencem a uma mesma família. E aqui a gente precisa também fazer um paralelo com o seguinte, vamos botar aqui família, né? Muita gente confunde unidade com uniformidade. Uniformidade é a necessidade de serem todos iguais. Quando você olha uma tropa marchando, eles normalmente, a não ser que alguém esteja com um passo errado, né? Mas eles normalmente são iguais, os movimentos são iguais, especialmente se são aqueles pelotões de demonstração, que fazem aquelas coisas com as armas. Vocês já viram isso? Então, aquilo ali é uniformidade. Nós não somos uniformes. Os membros do corpo de Cristo não têm essa responsabilidade. Louvado seja Deus. Acabamos de brincar aqui, o esposo flamenguista, Raquel botafoguense, o pastor da Raquel dá razão ao marido dela. Veja só, nós não vamos ser iguais. E a brincadeira do time
é uma gota no oceano. E veja, essas diferenças, elas são expostas e evidentes, mesmo quando a gente não percebe. Vamos pensar juntos. Normalmente, existem pessoas que são mais introspectas, mais analíticas, mais críticas. São traços de uma personalidade assim. Eu não vou falar cri-cri aqui de jeito nenhum, tá, gente? Por outro lado, existem outras pessoas que são falantes, expansivas. Para elas está tudo bem. Veja, irmão. Se você não estiver atento, e você é um falante, expansivo, sorridente, festa ambulante, se você não estiver atento a isto, você se incomoda com um irmão que é introspecto e que fala assim, a terceira cadeira da esquerda está um pouquinho desalinhada. Sim, mas ser família é compreender que há espaço para esses dois tipos de pessoas. Porque a gente tem um objetivo comum. A gente não tem compromisso com uniformidade, a gente tem compromisso com unidade. Ou seja, nós somos diferentes, mas nós caminhamos juntos como uma família. Temos um objetivo comum, temos um sangue que nos mantém unidos. Eu lembrei muito dessa lição daquela música do Fernandinho. Somos uma família de muitos filhos, semelhantes a Jesus, para a glória de Deus. Aí vai falando, eu quero ser como Jesus, eu quero amar como Jesus, vou perdoar como Jesus, vou me humilhar como Jesus. Essa música foi legal, Fernandinho. Fernandinho trata aqui, segundo Raquel, porque ela não estava microfonada, irmão. Ela mas acabou. Capta assim. Então vocês foram capazes, irmãos, de ouvir o dom. Ela está saindo daqui agora para fazer inscrição no Ministério de Louvor. Fernandinho está preocupado, irmão. Ela citou aqui um cântico do Fernandinho lindo que fala da questão da unidade. Louvado seja Deus. É assim que a gente vive, irmãos. Eu sou um eterno romântico nesse sentido. Eu acredito numa igreja que caminha em paz. Eu acredito nisso. E louvado seja o nome do Senhor. Nós temos conseguido isso. O Espírito Santo tem ministrado entre nós. E nós temos conseguido caminhar em paz. Ah, pastor, mas de vez em quando tem um fiozinho desencapado. Sim, mas a gente chega ali no fiozinho desencapado, passa uma fitinha isolante, faz uma oração. Porque a gente precisa entender que a gente caminha em unidade, não em uniformidade. E em terceiro e último lugar, relacionamentos saudáveis produzem resultados abençoadores. Ele fala aqui de resultados abençoadores. Veja, qual é o principal resultado abençoador? O principal, esse aí. Pastor, eu li essa lição todos os dias da semana e não pensei nisso. Pois é, por isso que o professor está aqui, né? Para fazer você pensar esse tipo de coisa. Ele até nega aqui, né? Alguns, igualdade, né? Crescimento, estes são os que ele colocou aqui, né? Edificação, né? Amadurecimento. Ele fala, mas qual é o principal? Na minha concepção, o principal ele não colocou. Testemunho é muito bom, mas para mim não é o principal. Alcance de vida. Quando a gente pensa em testemunho, em alcance, a gente está pensando horizontalmente. O principal é a glorificação do nome do Senhor. A palavra de Deus nos diz por meio do Senhor Jesus: nisto conhecerão que sois meus discípulos, que sois meus, que me seguem, que me adoram, que me glorificam, se vos amardes. Então, o primeiro resultado, o principal resultado
de um relacionamento saudável entre nós é que isto glorifica o nome do Senhor. Isto faz com que nós tenhamos entendido o sacrifício de Cristo no que diz respeito a recolocar a nossa posição em relação a Deus e em relação ao outro. Aliás, o Senhor Jesus Cristo veio a esse mundo para derrubar o muro que havia entre homem e homem, entre homem e Deus. Ele nos reconciliou com o Pai, né? Não são estes os termos bíblicos? Então, o primeiro resultado é que isto glorifica Deus. Aliás, este é o fim supremo e principal do homem, não é isso? Então, quando nós temos relacionamentos saudáveis, irmãos, deixa eu conversar aqui uma coisa, porque senão a gente é invadido pelo humanismo, de alguma forma pelo iluminismo, que coloca o homem no centro. Eu tenho que me relacionar bem com o irmãozinho da minha igreja, porque aí a minha igreja vai ser uma igreja que vive em paz. Porque aí o meu coraçãozinho humano vai ficar plenamente satisfeito. Veja, não que isso não chegue à paz do coração, à alegria nossa, à alegria do ambiente. Tudo bem, tudo isso é verdade e secundariamente importante. Mas o mais importante é que os nossos relacionamentos saudáveis glorificam a Deus e anunciam a Jesus. Aquilo que você mencionou não tem a ver com aquela questão do agora eu entendi por que a família dela se dá. É claro que a gente se alegra com uma palavra desta com relação à nossa família. É óbvio, gente. Somos humanos. A gente gosta de ser elogiado, de ser reconhecido. Isso é tudo positivo, não tem nenhum pecado nisso. Mas o mais lindo é que o pecador falou assim: eles são salvos por Jesus. O testemunho da sua família glorificou a Deus. O seu testemunho do seu marido glorificam a Deus. Isso é o principal. Então, quando a gente tem isto nos estimula, isto nos anima a buscar relacionamentos saudáveis. Ou você não quer glorificar a Deus? O que acontece, quer dizer, é que a gente, às vezes, negligencia os nossos relacionamentos humanos, porque a gente esquece que, em primeiro lugar, eles se estabelecem para glorificar a Deus. Vou exemplificar para ficar claro. Estou bem chateado com o Will. Mas o Will também errou muito feio, né? Ele vacilou muito. E eu estou plenamente correto nesse meu afastamento, neste banimento, neste cancelamento do Will. Eu cancelei o Will, não só das redes sociais, mas da minha vida. Porque o Will vacilou. E se eu entendo apenas no plano horizontal, isso é possível, de acordo com o que ele fez, né? Mas se eu entendo que o Will professa a fé do Senhor Jesus, e eu professo a fé do Senhor Jesus, e que a gente é irmão, e que a gente vai para o mesmo céu, e que o meu relacionamento com Ele glorifica a Deus, isso ganha importância. Sai deste plano horizontal e passa a ser um relacionamento seu com o Senhor. Entendi isso? Então os resultados são sensacionais. O primeiro deles, glorifica a Deus. Segundo resultado aqui é que, com relacionamentos saudáveis, todos são considerados parte do corpo. E o apóstolo Paulo estabelece uma boa metáfora com relação a isto, né? Nem todo mundo é mão, nem todo mundo é cabeça, nem todo mundo é pé, mas todo mundo é importante, né? Então, igualdade de importância, vou colocar assim. Igualdade de importância. Deixa eu só comentar aqui uma coisa. Não confunda igualdade de importância com isonomia do trato. Explico.
eu não posso querer que o Will me trate. Desculpa aí eu usar o Will, porque eu sei que eu posso usá-lo. Né? Ele é professor, eu posso usar o nome dele direto. Tá bom? O Will, ele é da mesma geração da Raquel França? Sim. Então, o Will e Raquel França são da mesma geração, Miguelzinho, essa mesma galera, né? Pois é. Eles vivem juntos desde a adolescência, infância, talvez. Então eu não posso querer um tratamento isonômico, no sentido de idêntico ao que ele tem com essa turma. Porque tem gente que pensa, mas na igreja existem muitas desigualdades. Meu amigo, por favor, não pregue o que você mesmo não vive. O Senhor Jesus nunca falou que os tratamentos, os relacionamentos devem ser iguais. O que eu não posso fazer, como pastor da igreja, por exemplo, é achar que o diácono Will é mais importante do que qualquer outro membro da igreja. Não. O diácono Will, daqui a bastante tempo, o irmão que foi convertido no domingo passado e já está estudando para ser membro da igreja, eles são igualmente importantes no corpo. Então tem muita gente que confunde aqui, né? Entra um pouco também de esforço, né? Por exemplo, você tem vários relacionamentos, por exemplo, eu vou falar de mim, que é mais fácil. Quando eu estou entrando na igreja, então eu não posso, é o que você falou, eu não tenho como, por exemplo, ser a mega amiga do Will, vendo, tipo, ele amigo de muita gente já há muitos anos. Mas eu tenho um esforço meu também, de participar do grupo da igreja, de estar sempre junto. E assim, isso com o tempo, você acaba desenvolvendo uma intimidade a mais com uma outra pessoa, se você se esforçar também. Porque não adianta nada, você estar só sentado no domingo, participar lá do culto, acabou, não falar com ninguém, você nunca vai ter um relacionamento. Verdade. Mais íntimo, né, com o irmão. Se permitir, né? Se permitir esse relacionamento, exatamente. Bom, Bem, vamos ver. bom dia. E por fim, aqui, o meu tempo se esvai com uma velocidade absurda. Eu vou tratar os dois últimos tópicos, né? Porque ele fala de crescimento e de amadurecimento. Irmão, coisa boa é você fazer aquilo que o Senhor quer que você faça. Porque isso gera vida, isso gera crescimento, isso gera amadurecimento. Eu comecei a pastorear de forma efetiva aqui na igreja em 2019. E muitas foram as palavras assim: cuidado com João, com José. Eu falei, gente, olha só, deixa eu explicar uma coisa. Eu não pastoreio histórias, eu pastoreio vidas. Eu não quero saber quem é João, quem é José, eu quero conhecer, quero de perto, eu quero ser tangível. Né? Então, isto gerou positivamente para o corpo e para mim crescimento e amadurecimento. Quando eu tenho com você um relacionamento saudável, o Senhor está lapidando meu caráter. Quando olá, tudo bem? Por favor, fique à vontade. À vontade. Bom dia. Ainda mais com a cabeça da Freida, você é muito bem-vinda. Então, gente, a gente está aqui falando o seguinte: que relacionamentos saudáveis produzem crescimento e amadurecimento. Nós vamos melhorando, evoluindo, crescendo, vivenciando aspectos que estão expostos aqui no texto de Paulo aos Efésios, quando ele fala assim, verso 4. Há um só corpo e um espírito, como também foste chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo,
Um só Deus, o Pai de todos, que está em todos e age no meio de todos. Quando você compreende essa dimensão, aí, irmão, virou festa santa, né? Virou celebração. Porque o que acontece, irmão? Se eu tenho um relacionamento saudável com o Will, agora o Will... Se o Will pensou em romper com o pastor, ele está lascado depois dessa aula. Brincadeira, irmão, ele nunca cogitou isso. Se eu quero ter um relacionamento saudável com o Will, se eu me esforço nesse sentido, a primeira coisa que se apresenta diante de nós é que eu preciso de dedicação, de atenção, de zelo, de diligência. Inevitavelmente eu vou ter com ele uma relação de unidade, não de uniformidade, então vai ser igual nunca. E a gente vai viver como família. E esse relacionamento que eu tenho com ele vai glorificar a Deus. As pessoas vão olhar e vão entender que nós somos diferentes. As pessoas vão enxergar que nós somos filhos do mesmo Pai. Nós vamos nos tratar como iguais. Eu sou o pastor da igreja, mas eu não sou mais importante que o Will. Somos iguais. E isto vai nos fazer crescer e amadurecer na fé. Então, por que eu gosto de quadro? Porque a visão fica mais fácil, né? Antes da queda, relacionamento harmônico entre os homens e dos homens com a criação. O pecado veio e quebrou essa harmonia. Jesus foi enviado para fazer a ponte entre os homens e a criação, e entre os homens e Deus. A partir disso, é possível ter relacionamentos saudáveis. E ter relacionamento saudável é tratar o outro com atenção, dedicação e zelo, é viver em unidade como família, e saber que nós vamos glorificar a Deus, nos tratar e ser tratados com igualdade e importância, e vamos crescer e amadurecer. Que Deus nos abençoe. Eu sei que o nosso reverendo Porpino, ele não está aqui conosco para responder perguntas e para fazer uma participação mais efetiva, mas eu acredito que a aula tenha sido bem esclarecedora, né? As aulas do reverendo Porpino, geralmente, elas são precisas, né? Elas atingem bem o objetivo da lição. E, assim, essa foi a impressão que eu tive quando estava lá ontem, né? E aqui também, né? Na medida do possível, a gente realmente conversou sobre esses temas que envolvem a questão de nós buscarmos esses relacionamentos saudáveis, sendo que nós somos pecadores, né? Nós temos as nossas falhas, a gente tem uma série de coisas que interferem, né? Não é porque nós somos nascidos de novo que a gente não passa por ruídos de relacionamento ocasionais, né? No entanto, a gente o nosso alvo é buscarmos o relacionamento que o Senhor Jesus Cristo nos inspira, né, a termos com nossos irmãos em Cristo, né? É isso, meus irmãos. Alguém quer falar alguma coisa sobre o tema da aula em específico? Exige esforço, né, Will? Para mim, o que ficou mais marcante de toda a aula, que foi excelente, né, até das participações, das inserções também, o que ficou mais enfático para mim foi que ele disse, primeiramente, que exige esforço. Não é uma coisa natural eu amar vocês e vocês me amarem. Não é uma coisa natural. Não. Pelo contrário, né? A gente tem afinidades, a gente tem algumas simpatias, uns mais por uns por menos, mas não é uma coisa, né, que vai fluir, principalmente na igreja, né? Com ênfase na igreja. Então, exige esforço. Não exige, aí ele falou de diligência, de atenção, de zelo. Inclusive, isso aí você falou naquela sua aula, foi a mesma fala que você teve na sua... A sequência é a sequência da aula. É natural que algumas ideias sejam repetidas justamente para fixar, para que a pessoa não ache que aqui só tem santinho,
Todo mundo nascido, salvo e remido, lavado pelo sangue de Jesus, todo mundo é fofo. Não, irmão. Não é mesmo. E é o que eu mais digo, né? Na igreja presbiteriana do Rio de Janeiro só tem fofo. Não é não, irmão. Agora, para o mundo lá fora, a gente diz, a gente está se esforçando. E eu tenho um testemunho para dar sobre isso, eu já dei uma aula, uma cunhada minha falou justamente sobre isso. Ela veio para uma cantata do Canuto Regis, ela é meu irmão, e ela entrou, na época era o reverendo Cid, que estava regendo, então ela foi recebida por todo mundo, o reverendo Hermínio veio falar, aí ela no carro dando testemunho, poxa, na tua igreja só tem gente legal, graças a Deus. Graças a Deus, né? Que a igreja conseguiu passar isso para ela, porque esse é o nosso objetivo. É verdade isso? É verdade. Todos nós estamos nos esforçando para sermos legais. Nós somos fofos 100% o tempo todo? Não, irmão. Não, mas a gente está se esforçando. Então, o que ficou marcado, né, para mim, da palavra dele, foi justamente isso, que exige esforço de nossa parte. E eu tenho que fazer a minha parte e não esperar que você faça a sua, não. Eu tenho que fazer a minha parte e me comprometer e me esforçar para continuar fazendo a minha parte, independente da sua resposta. Né? Independente da sua resposta. Muito boa. Muito boa a aula dele. Muito boa. Eu acho que assim, o que foi legal é que para uma pessoa que não conhece nada, que não tem ideia nenhuma, que pega essa aula para assistir, é interessante que vai ver que o ser humano é humano mesmo e que o remédio para isso, que vai trazer a resposta e a melhoria é Jesus. A pessoa precisa de Jesus, é o remédio para que você tenha forças para conseguir melhorar seu relacionamento em todos os sentidos, interior e exterior. Né? Eu achei isso bem legal, interessante da aula. E com Jesus e tudo, a gente está se bicando por causa da questão política, como o Will levantou na aula. Com Jesus e tudo. Para escândalo do mundo, né? Para escândalo nosso. Né? Então, assim, é um excelente momento, uma ótima oportunidade para que a gente venha a exercitar a nossa fé mesmo, é uma prática mesmo, é o relacionamento saudável na prática. Né? Temos aí um mês mais ou menos antes da eleição, para que a gente reverta essa situação. Não interessa se o cara votou nisso, e ele deu esse exemplo, né? Vota nisso ou vota naquilo. Né? Ama a pessoa, independente da sua questão política. Né? Porque hoje em dia basta botar uma bandeira do Brasil para o pau quebrar. Experiência própria, né, Will? A gente viu lá na Classe Lopes. Colocou ali e, meu Deus do céu. Né? E aí o mundo desabou. De repente, na própria casa tem gente que vai votar num, o pai vai votar numa, mãe vai votar no outro, e você vai odiar a sua mãe ou seu pai, ou por conta disso. Não existe isso, gente. Aliás, não tem como. Falou em odiar a sua mãe, eu me lembrei, eu vou fazer a propaganda aqui, o chamado para os irmãos e as irmãs ouvirem a pregação de ontem à noite do reverendo André Albuquerque. Excelente, excelente. Sobre relacionamentos entre familiares. Muito boa, muito boa. Vale a pena assistir. Mas saudáveis. Muito profundo também. Muito boa. Essa questão do esforço, né, para a gente realmente cultivar relacionamentos saudáveis, ela assim, tem que ficar muito notório que a gente tem que estar sempre alerta a isso, né? Eu nem falei, participei bastante na aula de ontem, né? Mas isso aqui que eu vou falar agora, eu pensei em falar, mas acabei não falando ontem, né? Que é um documentário que eu estou assistindo, que o título do documentário é Guerra do Imaginário, né? É um documentário que fala sobre Chesterton, Lewis e Tolkien. E o primeiro episódio que fala justamente sobre Chesterton, né, é um escritor que influenciou os outros dois, né? Mas a gente não escuta falar muito dele, mas ele é uma pessoa muito importante para a cristandade, né? Mesmo para nós evangélicos vale a pena, porque na verdade Chesterton era um escritor católico, né? E
ele foi muito proeminente na defesa do evangelho, né? Na arte da apologética. A gente já andou falando isso um pouco, e ele tinha um diferencial. Ele não saía batendo boca com ninguém, brigando, fechando a cara e dizendo assim, você está falando abobrinha, vou embora daqui, e fica falando sozinho. Ele não tinha essa postura. Ele participava de embates filosóficos e teológicos, e, ao final, ele conversava amistosamente com aquelas pessoas que as pessoas tinham em mente que eram os oponentes dele. E isso é uma lição para a gente, né? Porque a gente, às vezes, separa muito as pessoas que estão ao nosso redor como aqueles que eu posso conversar e aqueles que eu não posso conversar. Não é bem assim, né? A gente tem que ter essa disciplina de ver que o evangelho ele precisa ter um alcance, né, pleno, e isso a começar pelas nossas vidas, né? E investigarmos aquilo que está incomodando as nossas vidas, aquilo que a gente pensa que é relevante para... Na verdade, o ser humano ele tem essa questão naturalmente, né, de separar aquilo que é joio e trigo, né? O ser humano vai querer fazer isso, só que ele não tem esse direito. É só o Senhor que faz isso. Né? Exatamente. Então, recomendo, né, o documentário, se chama Guerra do Imaginário, esse primeiro personagem, que a gente não conhece muito, né, vale a pena passar a conhecê-lo. Mais alguém quer falar alguma coisa, meus irmãos? Eu adoro essas suas contribuições. O que eu achei interessante foi ele ter dito, que até anotei aqui, o principal resultado de um relacionamento saudável é a glorificação do nome do Senhor. Quer dizer, quando você pensa nisso, né? Gente, aí você tem uma vontade de se esforçar mais para que o relacionamento fique saudável ou pelo menos razoável, né? Achei bem interessante essa colocação. Exatamente. Esse foi um dos pontos altos da lição, porque aula. O reverendo da aula, né, que ele deu ontem, que a gente pôde ver, porque realmente a gente se perde, né? Você vê ali que ele faz a pergunta para a classe e todo mundo ali responde. Não, a questão é o testemunho, né? Você falar de Jesus, né? Você ter aquele... quase como se a justificativa para os relacionamentos saudáveis fosse uma performance ou o fato de a gente estar ali testemunhando do nosso Senhor Jesus Cristo, mas quando, na verdade, o relacionamento saudável envolve a questão da adoração correta a Deus. Nós precisamos ter relacionamentos saudáveis porque isso agrada a Deus. Muito, muito bem enfatizado a sua palavra, Rosângela. Realmente é um dos detalhes importantes da aula. Porque eu estava como os outros, entendeu? Eu pensava assim, como o testemunho. Eu sempre pensava assim, que o relacionamento deveria ser importante porque testemunhava. Mas agora, depois que ele falou isso, eu falei, gente, é muito mais emblemática a coisa, né? O relacionamento glorifica, nossa, muda a perspectiva, né? Exatamente. Interessante. Porque nós somos corpo, né? Corpo é corpo, a igreja é o corpo. Como é difícil, às vezes, o relacionamento quando a pessoa não tem essa visão, né? O tópico 2 da lição fala que quando o eu se torna determinante, fica muito difícil cultivar relacionamentos saudáveis, né? Quando fala sobre isso, eu lembro de um transtorno que tem por aí, chamado transtorno de personalidade narcisista. Os narcisistas são aquelas pessoas que amam a si próprio. Tudo tem que girar em torno dele, né? E realmente é difícil você conviver com uma pessoa assim. A pessoa não ama ninguém, ama ele próprio.
Então, todas as outras coisas têm que ser movimentadas para atingir o ego daquela pessoa, né? É totalmente contrário ao que fala a nossa lição, né? Que um relacionamento saudável, que a irmã colocou, tem que ser para glorificar Deus. Olha que coisa. A partir do momento que a pessoa não tem essa visão, mas tem a visão de glorificar a si mesmo, né? Fica bem difícil você manter um relacionamento, né? Você torna uma pessoa realmente desprezível, assim, né? Ninguém quer estar perto porque é aquela pessoa que só pensa em si, né? Impressionante. Guilherme, isso que você falou aí é um conhecimento, para mim, bem recente, sabe? Para aqueles que não entenderam muito bem aquilo que o Guilherme falou, ele falou exatamente numa doença, né, psicológica, transtorno de personalidade narcisista, né? Para aqueles que não conhecem pessoas assim, para aqueles que não conhecem, nunca conheceram alguém que tem esse transtorno, né? Às vezes é até difícil de explicar, né? Mas basicamente é isso que ele falou, né? Só que elevado a níveis que a gente até tem dificuldade de explicar, mas só para quem convive com alguém que tem esse transtorno, para entender o que é a convivência com uma pessoa que tem esse transtorno, né? E é importante esse enfoque que o Guilherme dá, né? Porque a gente tem que se policiar para saber se, às vezes, a gente se comporta com essa personalidade e também como a gente tem que aprender a lidar com essas pessoas, né? Porque, às vezes, a gente não tem como se dissociar. Às vezes, são familiares nossos, por exemplo, né? E a lição que tem a lição que a gente que fica é em relação a como a gente realmente precisa se relacionar com pessoas que realmente não enxergam, né, a questão do outro da maneira correta. Até são questões muito complicadas, né? Se a gente fosse conversar aqui somente sobre esse tema, eu acho que a gente ia ter muitas surpresas, ia ter muitas desavenças, inclusive, né? Porque envolve pessoas que convivem com quem tem o transtorno e pessoas que apenas sabem que o transtorno existe. E isso dá um conflito de ideias bem forte, né? Se alguém tiver curiosidade, basta digitar no YouTube mesmo, você já vai encontrar muito material. Claro, nós não estamos falando de algo de teologia, né? É algo voltado para a ciência psicanalítica, né? Psicologia. Então, ao nível de conhecimento, você pode buscar, né? E ver a dificuldade que né? Lidar com pessoas que têm esse transtorno. O desafio do crente é tentar, né, ver o outro, realmente entender a visão do outro, respeitar e realmente o esforço que o Hamilton explicou, né, de realmente de buscarmos o relacionamento saudável. E como o pastor falou, isso não quer dizer que nós seremos uniformes, todo mundo vai pensar igual. Não, a gente vai amar uns aos outros mesmo nas diferenças, né? Entender que até ao nível de teologias diferentes, como, por exemplo, Assembleias de Deus, Igreja Presbiteriana, Batistas, Pentecostais, nós podemos dizermos que nós estamos entre irmãos, e não dizer, não, isso a determinada denominação não é salvo, não sei o quê, não fazer nenhuma distinção desse gênero, né? É isso, meus irmãos. Alguém mais quer contribuir? Não? Então, meus irmãos, essa foi a nossa aula, né? Mais uma vez aí eu peço desculpas,
aos problemas os ruídos tecnológicos que a gente passa, né? A gente geralmente tem a gente tem esses problemas durante a aula, assim, num nível menor, né? O problema é quando a gente coloca a transmissão de tela, que aí envolve ter mais conexão de internet para poder a transmissão ficar contínua. E, às vezes, dependendo do dia, isso é legal, funciona, do outro dia nem tanto. Mas, para que todo mundo fique tranquilizado, a aula, se alguém quiser rever a gravação de novo, essa gravação dessa aula vai ficar ali, né? Mas eu vou disponibilizar também o vídeo com qualidade mais alta diretamente no YouTube, e aí todo mundo vai poder assistir a aula com mais conforto, tá? É isso, meus irmãos. Muito obrigado aí a todos pela presença. Nós já estamos às 10h07. Nós vamos ter uma palavra de oração para encerrarmos essa aula, tá? E eu vou pedir ao nosso irmão Guilherme Saião para estar orando. Pode ser, meu irmão? Pode ser, irmão. Depois falar o nosso moto. Oremos. Pai Celeste, nós louvamos o Teu nome, Senhor, e te engrandecemos pelas lições preciosas, Senhor, que podemos tirar dessa lição, Senhor, sobre relacionamentos saudáveis, Senhor. E possamos ter essa visão do alto, Senhor, de que o relacionamento saudável só precisa, em primeiro lugar, nós nos relacionarmos contigo, Senhor. Buscar, Senhor, um relacionamento, ó Deus, como Tu queres, ó Pai. E assim podemos, Senhor, nos relacionarmos com as pessoas que estiveram ao nosso redor. E que Tu nos livres, Senhor, de sermos pessoas em que o nosso próprio eu, Senhor, assuma a pessoa do Senhor Jesus. Mas que possamos colocar Cristo no centro das nossas vidas, Senhor, para que Ele possa reinar em nós. E assim, Senhor, possamos ter relacionamentos saudáveis, Senhor, com as pessoas que nos cercam, testemunhando o Teu nome, Senhor, falando do Teu amor e vivendo, Senhor, o Teu amor e aquilo que Tu nos ensina na Tua palavra, Deus. Obrigado, Deus, por tudo. Ser com cada um de nós durante essa semana, Senhor, nos dando a Tua bênção e estando conosco a cada dia, Senhor. Obrigado por tudo. Em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém, Pai. Amém. Amém, meus irmãos. Vamos ao nosso moto. 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Maneja bem a palavra da verdade. Amém, Amém. meus irmãos. Amém. Comunidade cristã, estaremos juntos, se Deus quiser. Amém.